Epístola aos Hebreus, capítulo de número 1. A partir do versículo 1 está dizendo assim a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Amém? Podem tomar assento, por favor, no nome maravilhoso de Jesus. Glórias a Deus. Eu estava pedindo ao nosso Deus, que Ele é um Deus tão maravilhoso, Ele é um Deus real, é um Deus invisível, presente, conhecedor das nossas necessidades e das necessidades de vocês que estão aqui. E aí, pedindo ao Senhor uma palavra para falar conosco, Deus me trouxe a leitura aqui da Epístola aos Hebreus. E nesta Epístola aos Hebreus, que eu gostaria de comentar com vocês, é a excelência desse capítulo de número 1. Por que eu estou dizendo que esse capítulo 1 é um capítulo excelente? Porque o capítulo 1 é a introdução daquilo que realmente o escritor aos Hebreus, que é claro que nós sabemos muito bem, que toda a Bíblia, ela reflete quem? Ela reflete a pessoa maravilhosa de Jesus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vamos destacar a pessoa maravilhosa de Jesus. E o escritor dos Hebreus, ele vem destacar este Filho de Deus, chamado Jesus, que é o nosso Salvador. E começando aqui a epístola, se vocês prestaram atenção, o escritor dos Hebreus, ele vem falando que Deus, ele usou meios para falar com o ser humano. Existem meios que Deus ainda utiliza para falar com o ser humano. Existe a chamada lei da consciência, meus amados e minhas amadas. O que é a lei da consciência, pastor? A lei da consciência é que Deus fez cada um de nós para nós distinguirmos o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Sabe por que Deus fez o ser humano com esta lei chamada lei da consciência? Porque ninguém, quando se apresentar diante do trono de Deus, poderá dizer que ele não sabia o que era bom ou o que era ruim. A escolha Deus deu ao ser humano e esta consciência. Por isso que aqui o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo que Deus outrora, ou seja, lá no passado, antes de contextualizar a vida de Jesus, a história de Jesus, Deus disse o seguinte: olha, lá no passado, Deus usou meios para falar com o ser humano. Quais foram os meios aí que diz o versículo de número 1? Ele usou de muitas vezes para falar com o homem, e de muitas maneiras aos pais, através de quem? Pelos profetas. Então, no Antigo Testamento, Deus usou de muitos profetas para direcionar aos pais de muitas maneiras, aos ancestrais nossos. E uma das maneiras que Deus usa, quem são eles? Os chamados profetas. Mas o escritor aqui vem falando o seguinte: na atualidade, que é a atualidade que ele estava inserido, Deus usou de uma outra maneira, que não era os profetas, mas ele usou de quem? Do seu próprio Filho. E quem é o Filho de Deus? Sabemos muito bem, ele usou Jesus. E aqui ele vem falando o seguinte, que Deus usou agora do Filho dele, que veio através de uma virgem. O Espírito Santo gerou dentro desta virgem, chamado Maria, o Filho. E quando ela teve o Filho, ele cresceu e desenvolveu, tornou-se um homem, e 3 anos desempenhou um ministério, um projeto, um plano divino, que era morrer por todos os seres humanos. Mas como que Deus o constituiu? Para que Deus o constituiu? Olha o versículo 2. Deus o constituiu para ele ser herdeiro de tudo. O que é ser herdeiro de tudo? É tudo aquilo que pertence ao Pai. Quando o Pai, então, parte, ele dá o direito ao Filho de usufruir, de gozar e de desempenhar o desenvolvimento desta herança.
Então Deus fez Jesus como herdeiro de tudo, tudo que o Pai criou, tudo que o Pai governava. Agora o Filho de Deus veio a este mundo para tornar-se o quê? Herdeiro de tudo o que o Pai constituiu. Porque aqui está dizendo o quê? Por quem ele fez o mundo. Versículo 3, olha que interessante. Daqui a pouco nós vamos entrar propriamente naquilo que eu quero falar, só para nós entendermos o porquê desta epístola, o porquê que Deus ele está usando do escritor aqui para dar esta primeira explanada. Ou seja, é a mesma coisa que quando você que não está vendo o que está do outro lado da porta, você abre a fresta da porta e você tem uma visão curta do que está do outro lado. Quando você tem aquela visão curta, você não sabe o que está mais para a esquerda, mais para a direita, nem mais para cima, nem mais para baixo, nem mais para os outros lados que não dá visão. Mas quando abre a porta, você tem uma visão ampla do que está após a porta. Então o escritor aqui, ele está dando uma visão, o porquê que Jesus veio. Deus usou os profetas para falar com os pais no passado. Agora, nos dias desta epístola, anteriores a esta epístola, nos dias recentes, Deus usou agora do Filho. E o Filho veio para ser o quê? Herdeiro de tudo. Porque o Pai constituiu o mundo e este mundo faz parte da herança do Filho. Versículo 3 diz assim: o Filho é o resplendor da sua glória. O que a palavra resplendor representa, significa? Resplendor é a mesma coisa de reluzir algo, de iluminar algo. Esta lâmpada está aqui sobre nós para trazer uma claridade, para iluminar, para trazer o resplendor. É isso que significa. Jesus veio, sabe para quê? Para iluminar o que a glória de Deus representa, o que o poder de Deus representa. E diz mais versículo 3: o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Olha que interessante. Diz Jesus no Evangelho de João, só não vou citar o capítulo aqui para não errar, mas citar o que está na essência. Quando Jesus começa a explicar para os seus discípulos quem ele era e quem era verdadeiramente o Pai, que ele estava em conexão ao Pai, Jesus mesmo declarou o seguinte, ele falou: olha, se vocês olharem para mim, vocês estão olhando e vendo o Pai. Não tem como vocês desassociarem, presta atenção, irmãos, olha que coisa linda. Não tem como nós falarmos assim: Deus, eu sirvo a Deus, e Jesus, ele é menor do que Deus, ele é o Filho. Não tem como nós desassociarmos, porque aqui um pequeno versículo que está explicando quem verdadeiramente Jesus é. Primeiro, Jesus é Deus, e Jesus é herdeiro de tudo, ele é o próprio Deus. E aqui está dizendo o seguinte, que ele é a própria imagem da pessoa de Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, o Jesus homem, podemos até tentar olhar para ele homem e ver a limitação de homem. Mas Jesus era 100% o quê? Homem, e ele era 100% Deus. E quando olhamos para Jesus, nós vamos perceber tudo aquilo que representa a Deus, a pessoa de Deus. Nós sabemos muito bem as características de Deus. Deus é o quê? Amor. Deus é bondade. Deus é graça. Deus é poder. Deus é um Deus longânimo. Deus é um Deus que comanda tudo. Deus tem o controle todo nas suas mãos. Então todas as características que representa Deus está onde? Na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Aleluia! Vamos mais aqui um pouquinho. Versículo 3 está dizendo assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui o escritor está dizendo o seguinte: olha, Jesus é o próprio Deus. E Deus, ele tem todo o poder. O poder de Deus, ele é tão grandioso, tão infinito, que pelo poder da sua palavra, ele sustenta todas as coisas. Sabia que para você estar de pé, quando você levanta da sua cama, isso é o poder de Deus que te sustenta? Sabia que quando você deita, para você levantar, preste atenção, por nós mesmos nós não teríamos condição de levantar de um sono profundo, teríamos? Mas é Deus que está governando até mesmo o nosso sono. Para você poder ir para o trabalho, e você passar aquele dia e vencer aquele dia, quem é que está sustentando você? Quem está sustentando
você, quem está sustentando a criação, quem está sustentando os planetas, quem está sustentando o Sol, quem está sustentando a Via Láctea, que é a nossa galáxia, e toda a criação é o poder da palavra de Deus. E quem pode dizer glória aqui nesta noite, diga glória a Deus e diga aleluia. Que coisa tremenda! Se vocês tiverem a oportunidade depois, porque eu começar a ler e a meditar na Epístola aos Hebreus, você vai ver como que é profundo o livro, a Epístola aos Hebreus. Aqui está dizendo mais, havendo feito por si mesmo, agora já vai falando de Jesus, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha o poder da morte de Jesus. Para que Jesus veio e morreu na cruz? Ele veio para purificar de todos os nossos pecados. É o poder da crucificação e do sacrifício de Jesus. Ele veio para purificar, não é só um pecado. O poder do sangue de Jesus é para purificar um só pecado e anulado depois, porque não tem poder mais para perdoar o meu pecado se eu cometer pecado. Não. Quantas vezes pecarmos, o sangue de Jesus continua com o mesmo efeito. Purifica 70 vezes 7 ou muito mais pecado. Quantas vezes nós pecarmos, foi para isso que Jesus derramou o seu precioso sangue. Amém? Para nos purificar de todos os pecados. Mas aí quando percebemos aqui no mesmo versículo 3, que Jesus consumou toda a obra, veio pelo poder da sua palavra, porque Ele é Deus, Ele é a imagem de Deus, Ele é a pessoa de Deus encarnada, e está comandando tudo pelo poder da sua palavra, e Ele purificou os pecadores e os tirou da maldição. O que aconteceu no versículo 3 no final? Ele foi agora e consumando tudo, assentou aonde? No lugar de onde Ele merece e está reservado para Ele, onde é? No trono da sua glória. Agora começa a minha mensagem propriamente. Aqui está dando uma explanação, como, recapitulando aqui, que Deus usou para alcançar os nossos pais. Ele usou os profetas para revelar a palavra de Deus, e nós sabemos muito bem que o Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, fala que o verbo, que é o logos, né, que é a palavra no original, logos, ou logon, no original quer dizer palavra, que é Jesus, este verbo encarnado agora, este verbo é a palavra que era pregada pela boca dos profetas, mas agora esta palavra que era pregada, ela tornou-se o quê? Carne. Jesus veio e Ele é a palavra encarnada que está falando para as pessoas. Então aqui é uma explanação, esses primeiros 3 versículos, para falar do objetivo, do propósito, do projeto do próprio Deus em tornar-se filho e de estar com todas as coisas no comando do seu poder. Mas agora, se você perceber, nós vamos ler aqui os próximos, ou o próximo versículo, que é o 4, você vai perceber que este capítulo 1, há uma comparação. Por que é uma comparação? Qual é a comparação, pastor? A comparação de Jesus com uma criação de Deus, que são os anjos. Porque naquela época, irmãos, e há uma grande tendência, não só naquela época, mas anteriormente à época de Jesus, na época de Jesus, e chegando aos nossos dias, do ser humano, ele idolatrar a ídolos. Nós, querendo ou não, a nossa propensão, a nossa tendência é de nós queremos materializar alguma coisa. Quer que eu lembre para vocês uma coisa que o ser humano quis materializar só como exemplo? Vocês lembram? Quando Deus falou com Moisés, deixa o povo acampado aqui, acampa o povo aqui, coloca o teu parente Arão, teu meio-irmão chamado Arão, ele vai tomar conta do povo e você vai subir lá no Sinai. Lá no Sinai, você vai passar um tempo comigo, eu vou revelar os meus mandamentos, você vai estar face a face comigo, e depois que eu te revelar qual é o meu projeto, que são chamados o quê? Os 10 mandamentos, você volta e entrega para o povo. Mas o que aconteceu? Estando ali Moisés, eles estavam o quê? Vendo. Moisés era a boca de Deus, não é? Moisés era o representante. Quando o povo olhava para Moisés, eles estavam tendo a figura o quê? Moisés, ele é como se fosse o próprio Deus. Moisés é como se fosse Deus falar com ele, falar conosco. Pronto, nós temos temor e agora nós vamos respeitar e nós vamos obedecer. Mas agora sai de cena Moisés. E o povo, nós temos a tendência de materializar a Deus, a divindade.
de nós termos que ver alguma coisa para crer. Está lembrando de outra passagem? Quando Jesus com o corpo glorificado, estava o povo, os discípulos presos em uma pequena casa, um pequeno compartimento, orando, sem saber para onde ia. E aí o que aconteceu? Jesus com o corpo glorificado, ele passa com o corpo glorificado pelo meio de uma parede, e ele chega ali, e tem a primeira aparição, depois tem a segunda aparição, e na segunda aparição está quem? Tomé. E Tomé não está na primeira aparição, mas está na segunda. O que acontece? Tomé, ele não crê que é Jesus. Por quê? Porque Tomé, ele tinha que ver para crer. Ele tinha que tocar para crer. Esta é a grande tendência do ser humano. Tem que tocar para quê? Ele não sabe viver pela fé. Ele não sabe viver ativando a sua parte espiritual para Deus se manifestar para ele. Ele tem que tocar para poder o quê? Crer. Este é um grande problema do ser humano. E aí quando sobe Moisés para o Monte Sinai, o que acontece, irmãos? O povo vê que Moisés demora, mas Deus está com eles ali ou não está com eles? Claro que está com eles. Por mais que Moisés não está, que era o representante de Deus, que era como se fosse Deus, porque quando anteriormente Moisés ficou com medo de falar, e falou: Senhor, tem a boca dura. Aí Deus falou: olha, Moisés, então nós vamos fazer o seguinte, você vai usar de Arão, Arão vai falar e você vai ser como se fosse o próprio Deus. Eu vou te revelar e você vai passar para ele vai entregar para quem? Vai entregar para Faraó. E aí demora, e nesta demora o povo falou o quê? Queremos ver a Deus. E aí eles trazem os costumes daqueles povos que eles estavam vendo lá dia após dia se dobrando na frente de deuses. Querem imagem de quê? Animais. Querem imagem de cobra. Querem imagem de aves. E eles se dobram, querem imagem de seres humanos. E eles falam: olha, vamos jogar o nosso ouro e você vai construir um bezerro parecendo com os deuses do Egito. Então há uma grande tendência, irmãos. E aqui o escritor de Hebreus, vamos voltar aqui, o escritor de Hebreus, ele coloca o primeiro exemplo para ser comparado com Jesus, porque havia uma grande tendência, você sabe muito bem. Quer que eu lembre uma outra passagem para vocês? Quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, que as pessoas foram lá para poder tentar pegar os anjos e manter relacionamento sexual com os anjos. Então eles querem idolatrar anjos, querem tocar em anjos, eles querem colocar a criação de Deus no lugar do Criador. E aqui o escritor dos Hebreus vem justamente para demonstrar isso, falar da grandeza de quem? Dos anjos. E aqui na grandeza dos anjos, olha o versículo 5: pois a qual dos anjos disse jamais. Se você ler esse versículo aqui, você não vai entender, mas eu vou explicar para vocês. Olha, aqui está dizendo o seguinte: olha, jamais Deus vai virar para um anjo que é uma criatura e dizer: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Claro que não. O anjo não é o filho de Deus, o anjo não tem o poder do filho de Deus, o anjo é uma criatura. Então o escritor de Hebreus está comparando quem são os anjos. Nós sabemos muito bem que os anjos, como diz o versículo 7, eles são mensageiros de Deus. No versículo de número 14 fala a função deles. Qual a função deles? Espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a vida eterna. Então, para cada um de nós, Deus envia o anjo para nos guardar. O anjo serve, nós sabemos muito bem, não vamos entrar em detalhes, mas só falando aqui em poucos segundos, os anjos foram criados para adorar a Deus. Os anjos foram criados para serem enviados por Deus para alguma função. E uma das funções dos anjos são para defender a nossa vida, para guardar a nossa vida. E o porquê que ele está escrevendo isso, escritor dos Hebreus? Para mostrar que toda a criatura de Deus, a começar dos anjos que estão bem próximo de Deus, bem próximo da glória, que estão ali adorando ao Rei da Glória, que estão ali se prostrado diante do Rei da Glória, que estão voando com as suas asas para adorar o Rei da Glória, que estão ali guardando a glória, que estão sendo emissários
para guerrear aqui no mundo através da ordem do Rei da Glória, não pode ser maior do que o Filho, não pode ser maior do que o próprio Deus, não pode ser maior do que o propósito de Deus através de Jesus. Jesus é maior do que tudo, Jesus é melhor do que tudo, é isso que está dizendo aqui. Jamais Deus vai virar para o anjo e falar assim: tu és o meu filho, anjo, eu te gerei para você ser o filho. Olha aqui que diz mais o texto, jamais Deus vai dizer isso. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Jamais um anjo vai ser adorado, mas os anjos vão adorar o Filho, os anjos vão adorar o Pai. É para isso que eles foram feitos, para adorar, para servir ao Pai, para servir ao Filho. E aí, querido, se você vai descendo aqui, você vai perceber aqui no versículo 8 para baixo, que vai falar da grandeza do Filho, vai falar qual é o objetivo do Filho. Mas nesta noite eu queria dizer a vocês, como é bom nós entendermos que Deus criou os anjos, primeiro para adorá-lo, como eles têm um papel fundamental. Quando você lê, dá uma outra mensagem linda, Isaías capítulo 6, você vê o exemplo dos anjos, qual é o temor, qual é realmente a postura deles em adorar a Deus, guardando com as asas a sua pureza, guardando a santidade, guardando a glória de Deus, exaltando mesmo com fervor e com adoração quem realmente a majestade de Deus representa para eles e é por todos os séculos e pela eternidade. Então os anjos são exemplo para nós, porque eles foram criados para isso, com objetivos, e eles não escaparam, porque aqueles que escaparam, vocês sabem muito bem, eles caíram pelo engodo de Satanás e já estão demarcados para a condenação. Mas agora estes anjos, que não tem mais agora a condição de cair, eles continuam fazendo a mesma função e exercendo a mesma função que Deus os colocou. Mas nós temos que aprender uma coisa, aqui neste capítulo de número 1, Jesus é herdeiro de tudo. Jesus é herdeiro de tudo, e se Jesus é herdeiro, quando nós o aceitamos, quando nós entendemos que Deus usou, como diz o versículo 2, Jesus para se encarnar e falar conosco, quando nós entendemos este plano de Deus, nada vai ser maior do que Ele na nossa vida, o trabalho não vai ser maior do que Ele, o dinheiro não vai ser maior do que Ele, o nosso descanso não vai ser maior do que Ele, a nossa posição eclesiástica, ou secular, ou empresarial, não vai ser maior do que Ele, o esposo, a esposa, o filho, a filha, nada vai ser maior do que Ele. Sabe por quê? Porque aqui já está mostrando para nós um exemplo. Se os anjos, olha para você ver, não podem agora mais pecar e cair no engodo do pecado, eles não mais pecam, porque Deus determinou que eles não vão pecar mais. Se eles sabem da função deles e sabem que o Filho é maior do que eles, porque o Filho está revestido de glória e eles devem reverenciar o Filho. Nesta noite, meu irmão, vamos entender que a importância para nós desta vida e da vida depois dessa vida só é Jesus Cristo na nossa vida. Só Jesus tem a importância para nós ter vida, só Jesus é tudo para nós. Ele é o maior, Ele é o melhor, Ele é o tudo. O ar que os meus pulmões inspiram e que meus pulmões expiram foi produzido pela mão dele. Sabe por que aqui está dizendo? Porque tudo, o mundo criado, tudo foi entregado na mão do Filho. Vai dando glória aí. Foi entregando na mão do Filho, porque Ele é herdeiro de tudo. Então, se Ele é herdeiro de tudo, imagina se os anjos vão negar a adoração a Jesus. Se os anjos não podem ser maior, se os anjos não podem negar a adoração a Jesus, e jamais vão ser chamados de filho, vão ser chamados de herdeiros, se eles não podem assumir o lugar do Filho, porque o Filho é maior, imagina nós, queridos, que vamos querer tomar uma carona nessa glória de Deus, que vamos querer tomar a glória do Filho. Jamais não tome a glória do Filho. Se você é usado, usada, se Deus te usa para cantar, para orar, para curar alguém no nome de Jesus, saiba que tudo que nós fazemos é porque Ele é maior do que nós, é porque Ele é o Senhor da igreja. Agora, a hora que nós tentamos entrar no lugar dele para ser maior do que Ele, aí nós caímos no chamado engodo de Satanás, e aí há a nossa queda.
E aí há a nossa ruína. Mas nesta noite eu vim dizer para vocês, escuta bem, que coisa boa ter anjos que nos guardam. É bom, não é, irmãos? São espíritos, nós não podemos vê-los. É claro que lá no Antigo Testamento nos mostra, e também no Novo Testamento mostra, e também experiências passadas, assim, bem breves, mostram que eles podem ser vistos e eles podem aparecer, mas eles são espíritos ministradores, que estão executando um papel importante. Sabe o que é? Guardar você, guardar a nós, aleluia, e adorar o Rei da Glória, e entender, não sou maior do que o Filho, não sou maior do que o herdeiro, Salvador, jamais poderei tomar no lugar do Filho, jamais poderei satisfazer e deixar o meu ego tomar o lugar do Filho. Eles entendem, nesta noite entenda, Jesus é tudo para nós, Jesus é tudo para você, Jesus é tudo para nós, Jesus é tudo para nós, porque quando nós perdemos este valor do que Jesus representa para nós, ele fica inferiorizado diante daquilo que nós somos. Mas vamos guardar isso no nosso coração. E aí, se você ler depois, não vou ler aqui, né? Não vou pregar porque vai trazer uma curiosidade para vocês. O capítulo 3, no capítulo 2 vai falar sobre a excelência da salvação. Como nós vamos escapar, como nós vamos perder tão poderosa e maravilhosa salvação. Esse é o capítulo 2, vai falar sobre salvação, sobre o poder da salvação, o que representa salvação. Mas o 3 volta de novo a falar, colocar mais um personagem, Moisés, e vai falar que Moisés não é superior a Jesus. Irmãos, resumindo tudo, nada é superior a Jesus. Nem o diabo que está aí, você acha, vai estar cirandando, diabo, está levando para a bebida, está levando para a droga, não tem jeito, mas tem jeito sim. Sabe por quê? Porque nada que age contra o poder de Deus é maior do que o poder de Jesus e daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Jesus é poderoso, o que ele fez é poderoso, o que ele fez é maior, e se nós acreditarmos, nós vamos ver Jesus agindo em coisas que nós achamos que estão perdidas, que as pessoas acham que estão perdidas, mas ele tem todo o poder, porque ele é superior a todas as coisas. Ele é superior à morte, ele é superior ao pecado, ele é superior à tristeza, ele é superior aos homens, ele é superior a tudo nesta terra. E se ele for dado o devido valor, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar e vai continuar a exercer milagres e o seu poder no meio dos seres humanos e no meio do seu povo. Você crê nisso? Você crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê? Amém? Glória a Deus que a igreja entende isso. O lugar do Filho. A glória do culto é de Jesus, a glória da oração é de Jesus, a glória da pregação é de Jesus, a glória do louvor é de Jesus, a glória do momento de dizimar é de Jesus. Tudo que você vai fazer, eu pus a mão, foi curado, a glória é de Jesus, aleluia. Eu estou batizando alguém, essa pessoa está batizando, porque a glória é de Jesus, aleluia, aleluia. Coisa tremenda, saber que Ele é superior e a glória é dele. A glória é dele ou não é? Amém? Você pode dar um glória para ele agora bem forte. A glória é dele, aleluia. Coisa linda. Eu amo Jesus. Quem ama Jesus aí? Eu amo. Falar apaixonado é pouco, né? Eu amo esse Jesus loucamente. Aleluia. Mais do que a minha vida, mais do que tudo, Jesus é tudo para nós. Como é lindo entender que a palavra de Deus ela é tão preciosa para nós. Aleluia. Você não precisa de palestra de alta ajuda não, meu irmão. Estão enganando as igrejas por aí. Você precisa de Bíblia, de Evangelho. Você precisa de Bíblia. Nós precisamos de Bíblia. A igreja precisa, é Bíblia, pregação da Bíblia. Porque a Bíblia que alimenta, a Bíblia que transforma, a Bíblia que muda. A Bíblia é o poder de Deus para a transformação do pecador. Aleluia. É a Bíblia que a nossa autoajuda. Quem quer dar um glória aí, amém? Estão enganando o povo por aí. Vamos abrir, ainda bem que Deus não deu só um olho para nós, né? Nós não somos pirata, nós temos dois, porque se um falhar, o outro vai abrir, né? E se nós cegar os nossos dois olhos, os olhos espirituais, que é pelo Espírito Santo, ninguém pode cegar, porque é Deus que está agindo no nosso discernimento e nos dando discernimento pelo Espírito, amém? Aleluia, é isso que acontece, glória a Deus.